chamado PIB do agronegócio, que representa todas as riquezas dos setores agrícola e pecuário, se manteve estável em 2015 e representou uma fatia de 23% de todo o PIB nacional. A pauta hoje é agronegócio. Em Piracicaba, o mercado de açúcar e álcool vem sofrendo com a crise econômica. Por esse motivo, eu vou conversar com o Bruno, que é mestre em Geografia na Unicamp e defendeu uma dissertação que fala do mercado sucroenergético e mercado de trabalho aqui em Piracicaba, né, Bruno? Isso, é isso mesmo. Conta um pouquinho sobre sua dissertação. A minha dissertação ela teve o objetivo de descrever como as transformações do setor sucroenergético na última década no Brasil impactaram na região de Piracicaba, principalmente o mercado de trabalho. Foram duas conclusões fundamentais. A primeira delas foi que com essas transformações, com a modernização do setor e a entrada de um novo capital no setor, que é um capital composto em sua maioria por empresas estrangeiras, de capital estrangeiro, modificou alguns laços produtivos. Essa dinâmica de uma solidariedade orgânica estabelecida pelos agentes da região, foi transformada por uma solidariedade organizacional estabelecida por os agentes que têm um controle maior sobre o globo, sobre as informações de setores produtivos de várias regiões, que não necessariamente precisam contratar um serviço daqui, podem contratar um serviço de fora. A empresa mais impactada por essa transformação, que não conseguiu resistir a isso, foi, por exemplo, o caso da Santin, que se transformou na cooperativa São José, e depois, mesmo transformando uma cooperativa com o esforço dos seus trabalhadores para tentar tocar a empresa sozinho, não resistiu e faliu recentemente em 2014. A segunda conclusão que a gente chegou na pesquisa foi que o setor sucroenergético brasileiro ele tem uma variedade histórica cíclica, de altos e baixos, acompanhando o mercado internacional do açúcar e também acompanhando o mercado doméstico de açúcar e atualmente de etanol, de acordo com os carros flex. O que ocorre é que esse setor ele tem ciclos de expansão e ciclos de depressão, historicamente. A primeira conclusão que você falou, que é a questão de vir o capital internacional, e romper várias relações que às vezes até as pequenas usinas tinham, os contratos locais e tudo mais. Você acha que isso impacta diretamente numa questão de emprego ou desemprego na nossa região? Sim, impacta diretamente no caso da CSJ, principalmente, ou de outras empresas que não conseguem se adaptar a essas transformações. O capitalismo ele destrói antigos laços e cria novos. Isso nem sempre impacta positivamente para as regiões. No caso, a gente está vivendo uma crise do emprego em Piracicaba nesse ramo. Sim, e nessa questão do trabalho, que nem você falou, ele destrói determinados laços e determinadas formas de mercado e cria novas. Pensando nisso, por exemplo, uma Cosan que se uniu com a Shell e aí agora é Raízen e trouxe muitos trabalhadores de fora, muita gente para a cidade, isso você vê como algo positivo ou você acha que não? A possibilidade de emprego maior nesse setor em Piracicaba é nesse ramo. De máquinas. No ramo metal mecânico principalmente. No ramo usineiro, o trabalho empregado essencialmente é pequeno. No passado era empregado grande trabalho, no caso do corte da cana. Então, hoje não tem mais o corte da cana, não tem esse subemprego, o trabalho empregado é pequeno. Agora, sim, na parte administrativa da Raízen muitas pessoas têm algum emprego estabelecido ali. Isso, de certa forma, é benéfico para um rol de pessoas, mas quando você pega na questão estatística, você vê a Dedini que estava empregando em 2008 4 mil pessoas, hoje emprega menos que 1.000, está empregando menos que 1.000, e a Raízen, no seu setor administrativo aqui, emprega muito menos que isso. Quais são as transformações que você citou no setor? Então, essas transformações, é bom a gente delinear isso muito bem, porque atualmente a gente vê uma crise política no país e é importante desmistificar algumas questões. A gente identificou que a transformação essencial no setor, além da entrada do capital internacional, que começou na década de 2000 com a expansão
do preço das commodities, com a expansão do preço do açúcar no mercado internacional, em 2008, o que ocorreu foi que, né, o setor produtivo sucroenergético brasileiro, né, aliado a outros setores brasileiros, aproveitou uma expansão do mercado financeiro em derivativos cambiais, né, e que foi uma febre na década de 2000 em diversos setores produtivos brasileiros, né, no caso principalmente dos empresários desse setor que aproveitaram seus lucros para investir no mercado financeiro, aproveitaram essa febre no derivativo cambial, na valorização do real frente ao dólar. E essa valorização, essa dinâmica se inverteu com a crise. E os investimentos no mercado futuro se tornaram dívidas. De lucros que eles tinham previstos, se tornaram dívidas bilionárias, né, no início de 2009. O que ocorre é que aí que é a questão da desmistificação. Muitas vezes a gente vê no setor uma reclamação, porque o governo federal não investe no setor com o BNDES e tal. E alguns dados da nossa dissertação mostraram que, sim, durante a década de 2000 houve um grande crédito disponibilizado pelo BNDES para o setor. Houve também uma grande fusões estabelecidas no setor, né? E essa dinâmica dos derivativos cambiais mostra como, né, o sistema financeiro, né, o investimento no mercado financeiro, por ser mais lucrativo do que o mercado produtivo, acaba criando essas crises, né? E essas crises são, na nossa dissertação, nós trabalhamos como elas são sistemáticas do próprio capitalismo. E você tendo toda essa pesquisa aí do que já aconteceu, o que você acha que tem para acontecer? O mercado interno brasileiro dos carros flex não está em forte expansão, como na década de 2000, né? E o mercado de açúcar internacional também não está em crescimento, porque devido à crise global, que a gente, não só a crise brasileira, é importante, né, ter esses exercícios de escala, né? A crise não é só brasileira, é crise global, né? E toda essa problemática. O futuro ainda incerto. Então, não há uma esperança positiva nesses casos, não. Ainda uma estagnação. Tá bom, então, obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço a participação. Obrigada. E no próximo bloco a gente vai conversar com uma empresa que é líder no setor de sementes. Fique com a gente. Chegou a hora! Vista sua camisa e venha para o estádio torcer pelo 15 de Piracicaba. É o 15 de Piracicaba no Paulistão 2016. Faça você também parte dessa nação. Seja sócio da Nação 15. Visite nosso site www.nação15.com.br. 15 de Piracicaba, destemido e valente no Paulistão 2016. Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente. A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O Ponto 44 é um escritório de coworking que tem como objetivo executar todas as tarefas administrativas, reduzindo custos e fomentando o networking. Dispomos de uma estrutura ímpar com recepção, estacionamento, sala de convivência, cozinha, salas de atendimento, salas de reunião, mesas compartilhadas, serviços de impressão e escaneamento, internet, linhas telefônicas compartilhadas e muito mais. Um novo conceito em trabalho para Piracicaba. Conheça nossos planos. Ponto44.com.
convidado é o Cláudio Zago, da Agroceres, que é a maior empresa de semente de milho, né, Cláudio? Exatamente. Conta um pouquinho sobre a Agroceres, como é que foi 2015 para vocês, como está sendo esse inicinho aí de 2016. A Agroceres é uma empresa que já está com 70 anos no mercado. Ela foi a primeira empresa a produzir um híbrido de milho no Brasil. A Agroceres lança um híbrido com uma produtividade 3 vezes maior do que o agricultor estava acostumado a plantar. Então isso foi o que nós hoje chamamos de uma tecnologia de ruptura. Se nós fizermos uma comparação com o que aconteceu recentemente, é algo como o lançamento dos transgênicos, causou um impacto tão grande quanto este, né? E a Agroceres foi líder desse mercado por muitos anos e hoje nós somos a maior empresa de sementes de milho híbrido no Brasil. Legal. E Cláudio, me fala uma coisa, vocês têm na Agroceres vários braços, eu já tive a oportunidade de visitar algumas unidades da Agroceres, é muito bacana, né? E vocês têm vários braços, então tem a parte de suínos, tem o milho, a soja, palmito, né? Então, o que você acha de todos esses setores, quais estão com expectativas melhores, quais estão sendo afetados aí por uma instabilidade econômica? O nosso negócio de sementes, né? Que temos as duas marcas, Biomatrix e Santa Helena. Nós temos uma unidade de genética de suínos, somos líder nesse mercado, Agroceres Peak. Temos um negócio de nutrição animal com a marca Agroceres Multimix. Temos um negócio de isca formicidas com a marca Mirex e temos um negócio de palmito cultivado. Nós do setor do agronegócio, felizmente ainda não estamos num momento de crise tão aguda quanto a gente vê em outros setores. As exportações continuam ainda muito fortes, então mercados, por exemplo, como o mercado da China, que diminuiu muito compra de commodities, de minério, etc., mas não diminuiu a compra de soja, a compra de milho. O câmbio hoje favorece o agronegócio, então quando a gente tem uma taxa de câmbio alto, a gente consegue um preço interno muito bom. Mas, a princípio, felizmente, nós ainda não temos grandes problemas. E nessa questão da variação cambial, né? Se o dólar está mais desvalorizado, é melhor aí para uma exportação e é bacana para o agronegócio nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, algumas questões de produção, de maquinário, esse tipo de coisa acaba encarecendo aqui. Né? O que fica mais interessante? É difícil colocar, né, esses dois pesos, duas medidas. É difícil. Aí. Na verdade, hoje, a taxa de câmbio ela nos favorece para a exportação. Por outro lado, é lógico que esse câmbio, essa taxa de câmbio, ou esse real nosso desvalorizado como está, ele também cria problemas internos, ou seja, se por um lado facilita as exportações, por outro lado deprime o consumo interno, uma acomodação ou um ajuste na economia, isso vai ser bom para o mercado interno. Então acaba que o agronegócio se equilibra bastante nisso. Um medo que a gente tem é da gente plantar uma safra com dólar alto e colhê-la com dólar baixo. Então isso aí cria um gap muito grande. Os agricultores no Brasil estão hoje capitalizados, menos dependentes de crédito governamental. O crédito mudou muito de fonte. Então, no passado, a fonte de crédito era apenas os bancos governamentais. Hoje, as empresas acabam um pouco que financiando tanto empresas de sementes quanto empresas de defensivos. E você acha que esse pequeno produtor, as pequenas empresas, elas não estão dependendo hoje desse investimento do Estado? O pequeno produtor depende mais do crédito ainda governamental do que o grande produtor. O produtor mais, o empresário, ele consegue crédito melhor por outras fontes que não apenas a fonte de governo. O pequeno agricultor tem linhas de créditos, como o Pronaf, por exemplo, é uma linha de crédito que vem crescendo. Então, hoje, para o agricultor, o preço interno de milho está muito bom, muito remunerador, porque ele tem uma taxa de câmbio favorável. E qual que você acha que quais são as grandes apostas aí do agronegócio? O agronegócio, com certeza, é um setor que vai continuar crescendo muito fortemente. A gente espera, por exemplo, na área de milho,
ou na produção de milho, como eu falei, hoje produzimos 85 milhões de toneladas, nós achamos que em 10 anos nós estaremos produzindo mais de 100 milhões de toneladas. O setor de produção de carne de bovinos, ele está cada vez tecnificando mais, então, dentro de 10 anos, seguramente nós vamos produzir entre 10% e 15% mais carne numa área 10% a 15% menor. Com isso, liberando áreas de pastos, que nós chamamos de pastos degradados, para que sejam usados em agricultura. Enfim, há um movimento muito grande no agronegócio para que a gente tenha uma tecnificação maior, cada vez ficar mais técnico e cada vez mais reduzir os custos para que o agricultor tenha renda e possa investir no negócio. Fazer mais por menos. Fazer mais por menos. Obrigada, Cláudio. Por nada, estamos à disposição. O Ponto 44 é um escritório de coworking que tem como objetivo executar todas as tarefas administrativas, reduzindo custos e fomentando o networking. Dispomos de uma estrutura ímpar com recepção, estacionamento, sala de convivência, cozinha, salas de atendimento, salas de reunião, mesas compartilhadas, serviços de impressão e escaneamento, internet, linhas telefônicas compartilhadas e muito mais. Um novo conceito em trabalho para Piracicaba. Conheça nossos planos. Ponto44.com. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Qualidade, durabilidade, economia, beleza, fácil manutenção, resistência. O piso intertravado da Petra Artefatos de Concreto reúne todas essas vantagens, além de ser um pavimento ecológico que permite o escoamento de água, evitando poças e mantendo a temperatura e luminosidade do ambiente. A Petra Artefatos de Concreto é especialista em piso intertravado, guias, canaletas e tubos de concreto. Garantimos a melhor qualidade pelo menor preço. Chegou a hora! Vista sua camisa e venha para o estádio torcer pelo 15 de Piracicaba. É o 15 de Piracicaba no Paulistão 2016. Faça você também parte dessa nação. Seja sócio da Nação 15. Visite nosso site www.nação15.com.br. 15 de Piracicaba, destemido e valente no Paulistão 2016. Agora eu vou conversar com o Penati, que é da Copla Cana. Penati, como é que está a realidade do produtor, das usinas, na questão de açúcar e álcool aqui em Piracicaba? Bom, a realidade ela está um pouco melhor do que os anos que nós passamos. Nós tivemos aí 2013, 2014, muito difícil
né? 2014, principalmente, se nós tiver uma quebra de safra muito grande aqui na região, e isso também piorou muito a situação financeira dos produtores e, logicamente, das usinas. E os preços que vinha sendo praticado aí nesses 2 últimos anos estavam muito aquém do que, né, deveria ser. Estava meio congelado o preço meio da congelado, gasolina, né? exatamente. Nós estávamos aí com o preço do petróleo, né, parado, né? Gasolina estava lá estabilizada lá há uns 3, 4 anos, quase que praticamente o mesmo valor. E aí o etanol não conseguia, né, ter a paridade de preço que remunere a cadeia, né? Os produtores ou as usinas que pegam crédito de BNDES. Há um bom tempo atrás, houve um boom do setor. Aí todo mundo queria montar usinas. Então tinha uma usina que tinha uma unidade, ela montou uma outra unidade. Tinha outros que tinha 2, 3 unidades, montou mais uma, 2. E aí o que aconteceu? O congelamento de preço do petróleo não tinha preço competitivo o etanol com a gasolina. E aí as usinas não tinham condições de ter os preços que elas vendiam no mercado, não remunerava. Depois desse boom, ela achou que ia ter uma lucratividade. E aí o governo segurou o preço. De 2015 agora, o que está acontecendo? Melhorou a situação. Quando o governo elevou o preço da gasolina agora, as usinas começaram a vender mais etanol, a competitividade dos 70%, né, da paridade com a gasolina, elevou, né? Você eleva o preço da gasolina, você elevou também o preço do etanol. E nós hoje estamos consumindo, esse ano foi muito bom o consumo de etanol. Ele vai estar aí próximo aí de consumo de 28 bilhões de litros. Cresceu o consumo em 2015, Cresceu o consumo bastante. Cresceu aí em média de 25% a 30% o consumo de etanol. Então, só para a gente entender, o consumo cresceu, mas a lucratividade das usinas é que não estava tão grande. Não, a partir de setembro, outubro, começou a melhorar, o valor começou a melhorar, e isso deu aí um pequeno alívio para as usinas. Com o aumento do dólar, insumo, herbicida, adubos, todos os defensivos, eles vêm de fora e é tudo em dólar. E nesse momento também, com a ajuda do preço do açúcar, melhorou, da alta do dólar, melhorou bastante o preço do açúcar lá fora. Isso que eu ia perguntar. O que aconteceu? Eles diminuíram a produção de etanol e aumentaram de açúcar? Exatamente. Essa última safra, geralmente o mix de produção entre produção de etanol e açúcar sempre foi maior etanol. Só que era assim, 53% etanol, 47% açúcar. Esse ano aqui não, foi ao contrário. É porque 2/3 do açúcar e aí, exportado, por que isso? Né? Porque com essa demanda maior de consumo de etanol, as usinas também precisam de fluxo de caixa. Então vende etanol mais rápido, o fluxo de caixa do etanol é muito mais rápido do que do açúcar. Então o açúcar hoje, você tem que vender ou o mercado externo, né? A maioria é contratos lá fora, ou o mercado spot aqui, mercado interno, né? Só que o mercado interno, o volume de venda de açúcar no mercado interno, ele é grande, dá 1/3 mais ou menos é mercado interno da produção e 2/3 exporta. Nesse aumento do dólar, né? Nesse aumento do preço do combustível que houve aqui no mercado, começou a ter mais vantagem de produzir o etanol. Aí as usinas saíram produzindo etanol para fazer esse giro de caixa mais rápido. E logicamente que diminuía a produção de açúcar. Como o mercado balizador é o Brasil no mundo, começou a ter problema com o mercado de açúcar. E faltar lá, os estoques mundiais começaram a baixar. E aí começa a melhorar o preço do açúcar. Só que não tanto melhorou, mas ele saiu aí de 10, 12, hoje está em torno de 14, de 13 a 14, 14,50 dólares, né? Libra peso. Penati, quais são as alternativas que o produtor ou as usinas têm agora para fazer com que esse ano seja melhor? Bom, com certeza, nós estamos aí iniciando uma safra nova agora com o mês de abril. Nós temos tudo para que seja melhor o preço. Está tudo indicando aí que nós vamos ter um preço bem melhor do que essa safra. Já inicia com um preço melhor do etanol, né? Do ano passado, que nem eu já comentei. O que vai melhorar essa safra, com certeza, deve ser a produção de açúcar. O açúcar deve ter uma produção aí que nós produzimos em torno de 31 milhões a safra 2015 de tonelada de açúcar, né? Deve produzir 34, 35 milhões essa safra.
Legal. Tá ótimo. Obrigada, viu, Penati? Nada. Em 2015, eu diria que para o sucroalcooleiro o ano começou pior do que ele finalizou. Então, nós começamos num momento em que os preços do mercado internacional não estavam favoráveis, o direcionamento que vinha sendo dado pelo governo para o etanol, né? Então, houve uma interferência bastante negativa do governo no desenvolvimento aí do mercado de etanol, que é um mercado essencialmente. Então, uma vez que você interfere no mercado, funcionando aí de acordo com leis de oferta e demanda, você acaba tendo algum prejuízo para o planejamento dos empreendedores, dos administradores. Acabou influenciando outros segmentos da nossa região, como, por exemplo, os setores de metalurgia, de insumos de maneira geral, e isso, aliado a uma taxa de câmbio que favorecia as exportações, foi extremamente positivo para o setor, que nós consigamos ter um início de recuperação, pelo menos para o setor sucroalcooleiro. Para saber mais sobre o assunto, acesse nossas redes sociais e nosso site. Até o próximo domingo.